Olá pessoal, sou o Carlos Marinho, criador de aves exóticas aqui da região dos Lagos, Rio de Janeiro. Um vídeo um pouquinho diferente hoje aí para vocês. Vamos falar de um assunto um pouquinho chato, mas é importante, sobre o que a gente vem prometendo aí durante a semana. Já tem um monte de gente aí, uma galera querendo saber sobre os procedimentos para legalização da criação de aves exóticas, silvestres, domésticas, como é que é isso, né? Pessoal, desde já quero deixar claro que isso não vai ser um assunto que vai ser concluso com 1 ou 2 ou 3 vídeos. Isso é muito grande, é muito extenso. Existem vários artigos, várias resoluções, vários incisos, várias normas que eu vou tentar, para que isso não fique desgastante demais, a nem mencionar esses artigos lá da Lei Complementar 140 lá do IBAMA, para que venha a ser um pouco mais didático o nosso trabalho e tentar aí esclarecer para vocês. Vocês sempre estão me vendo aí lá no criatório, ou fazendo um viveiro, ou fazendo uma salada para o gigneck, ou fazendo uma casinha lá para os bichinhos. Hoje vocês estão me vendo aqui num ambiente diferente, né? Falando de um assunto chato pra caramba, né? Um assunto que ninguém gosta, que é a legalização. Mas é necessário, né, galera? Muita gente Brasil afora aí cria seus bichinhos, assim como nós começamos a criar. Eu comecei a criar, sabe como, pessoal? Eu era criança, meu avô me deu um violão e eu troquei esse violão por um bichinho, que aqui na nossa região chama cebinho, outro chama cagacebinho, né? Um passarinho que não tem muito valor, é um passarinhozinho que parece um bem-te-vizinho pequeno. E então essa história já é antiga, né? Eu era criança quando eu peguei esse violão, dei para uma pessoa e ele me deu esse passarinho pequenininho, e aí começou essa paixão. E aí eu tive de tudo, eu tive canarinho. Naquela época, né, pessoal, aquela ignorância lá atrás, que não tinha órgão fiscalizador, não tinha risco de extinção das aves, a gente nem sabia o que era isso, né? A gente pegava coleirinho, a gente pegava tiê-sangue, sanhaços, que mais? Coleirinho do brejo, enfim, cabuquinho, né? Então a maioria dessas aves eram aprendidas Brasil afora de uma forma meio que natural para a época, né? Não se falava em fiscalização, não se falava em extinção, ninguém conhecia, ninguém achava que isso ia chegar. O sabiá, né? Várias outras aves foram até extintas por culpa dessa atitude, né, que nós tomamos lá atrás, uma atitude errônea, e nós não queremos repassar isso para os nossos netinhos, nossos filhos, né? Hoje existem resoluções, existe um ambiente mais educativo, existe fiscalização, existe penalidades, existem procedimentos para que a gente para que nós nos tornamos criador de uma forma legalizada, seja o amadorista, o conservacionista, o comercial, o lojista, enfim, hoje tem aí procedimentos para todas essas esferas. E não estou falando só em aves não, tá? Estou falando em animais também. Existe aí criatório de javali, jacu, jacaré, inclusive fornecimento de carne de animais exóticos, né? Desde que seja de uma forma legal, tá? Então nós vamos estar falando aí nos próximos vídeos, galera, bastante sobre isso, num domingão, né? E não vamos fazer um vídeo cansativo, então vamos estar falando todo domingo um pouquinho, tá, galera? Vou evitar de legislação, vou evitar de leis complementares, mas eu vou falar sobre isso de uma forma mais didática. Vou responder uma pergunta aqui de um amigo lá do Telegram. O nome dele é Giliard Silva. O Giliard me faz 1, 2, 3, 4 perguntas. E essas 4 perguntas dele, muita gente deve ter dúvida, né? Eu vou tentar minimizar aqui as respostas uma por uma. Ele fala assim: bom dia, eu queria saber qual o custo para regularizar um criatório na parte burocrática. Cara, essa pergunta é um pouco complexa para se responder, porque varia de região para região. Por exemplo, no Rio de Janeiro aqui, eu aconselho a galera procurar primeiro ver se o seu local
é possível estabelecer ali um criatório, seja comercial, seja na forma conservacionista ou amadorista. Como é que a gente vê isso? Por exemplo, na forma comercial, existem procedimentos. Você vai até a junta comercial da sua região, através de um documento chamado regime, nós verificamos se há viabilidade positiva para exercer aquela atividade naquele local. Se a viabilidade for negativa, não tem como você fazer nada. Então, o primeiro passo é simular a abertura de uma empresa, podemos dizer assim, né? Ou iniciar o procedimento através da abertura de uma empresa. Por quê, galera? Não adianta nada você contratar um profissional, fazer todas as plantas arquitetônicas, construir um baita de um criatório e a sua empresa não poder ser estabelecida naquele endereço. Então, vamos ver isso primeiro, tá? Mas eu vou estar falando isso com mais detalhe mais para frente, tá, galera? Por isso que essa pergunta eu falei que é bem extensa. A segunda pergunta ele botou assim: e quanto mais ou menos é o ART, se é por mês e se é por mês? O ART é aquela mensalidade do profissional responsável pelo seu criatório. Isso varia bastante, né? Tem profissional, que pode ser um veterinário, um biólogo, ele vai te cobrar um valor fixo para ele ser o seu responsável técnico durante um determinado período, por um ano, por exemplo, por 6 meses, né? Ou ele pode te cobrar um valor mensal, que isso normalmente no mínimo um salário mínimo, ou um salário fixado lá pelo Conselho Regional do Profissional, tá? E durante todo o mês você tem que pagar sim esse profissional. Por isso que um criatório comercial, galera, não é barato, tá bom? Pessoal, o Giliard também ele faz uma terceira pergunta dizendo assim: e onde eu encontro as exigências para abrir tanto da pessoa jurídica como local, gaiolas, viveiro e como exigem os locais anti-fuga? Ele fez uma pergunta que na verdade são várias perguntas, né? E como encontra as exigências para abrir tanto da pessoa jurídica como local? Bom, vou tentar endireitar isso aqui da seguinte forma: se ele procura um profissional que é habilitado, que já tem experiência na legalização de empresa ou de um criatório comercial, ele vai ter ali uma resposta mais adequada, porque vai depender de cada região, tá? Eu vou falar para vocês com base no estado do Rio de Janeiro. Em outros estados pode haver outros procedimentos, tá? Como, por exemplo, quando a empresa, você está construindo a empresa, falei anteriormente, a gente tem uns procedimentos para fazer essa legalização. E aí sai a inviabilidade do local, acabou, você nem segue, porque não vai dar certo, né? Então, são tantas exigências, tá, gente, que aí ele teria que ver com um contador da sua região qual é a exigência lá para abrir uma empresa. Eu vou estar passando isso aí passo a passo com base na legislação do Estado do Rio de Janeiro, tá? E ele vai ter que ver junto a um profissional também do IBAMA, né, no órgão de registro do IBAMA, quais são os procedimentos, tá? Mas eu também vou mostrar esse procedimento passo a passo. Planta arquitetônica, o que é isso, galera? Você vai construir o seu local para a criação da sua ave, depois que a sua empresa for aprovada, da viabilidade do local para exercer aquela atividade ali, é que você vai construir, galera. Se você construir primeiro, preparar tudo lá, sala maternidade, recinto de apreensão do IBAMA, quarentenário, recinto para filhotes, as gaiolas, né? Não tem um tamanho padrão para as gaiolas. Quanto maior a gaiola, tá? Você não vai colocar um casal de ringneck dentro de uma gaiola de canário, né? O IBAMA vai prender sua ave com gaiola e tudo, e vai te autuar. No mínimo você vai colocar a ave numa gaiola de 1,20 m, 1,50 m, 2 metros, 2,50 m. Quanto maior o gaiolão para essa ave, melhor você vai apresentar isso para o IBAMA, galera. Os meus viveiros aqui eu tenho no mínimo 2 metros de comprimento por 80 centímetros de largura e 1 de altura. Agora nós estamos fazendo os próximos viveiros com 2,50 metros por 90 de largura e 1 de altura. Então um espaço bem bacana. Então, quanto mais você oferecer conforto para a sua ave, que ela já está ali presa naquele recinto, né, galera? Então oferece um espaço bacana para que o IBAMA, a fiscalização, chegue e elogie seu trabalho.
vê que a ave está sendo bem tratada, os porcelanatos tudo limpinho, as gaiolas bem limpinhas, o recinto bem limpinho, água fresquinha, alimentação adequada. Então você tem que proporcionar o bem-estar da sua ave. O primeiro passo é isso, você simulou a empresa, poxa, deu viabilidade do local, construa a empresa, construa o seu recinto, onde vai ser estabelecido ali a sua empresa. De preferência, galera, você procura um arquiteto, ele faça lá suas plantas arquitetônicas, né? Onde vai ser cada recinto que eu estou falando, onde vão ficar os gaiolões, onde vai ficar a sala de maternidade, onde vai ficar ali a sala veterinária, tem um local que exige sala de higienização, né? Eu aqui fiz cozinha, vai ter lá uma geladeira, tudo um armário, fogãozinho, tudo separadinho para minhas aves, tá? Então tem que ser dessa forma. E a quarta pergunta que ele colocou aqui, galera, é vistoriado pelo IBAMA? Claro que sim, depois disso aí tudo pronto, pessoal, você que determina, ó, IBAMA, pode ir lá vistoriar, vai estar tudo de acordo com a planta arquitetônica, meu CNPJ está aqui. É isso, galera, olha, eu falando assim, parece fácil, parece uma coisa rápida, mas não é, tá? Você estando tudo prontinho, tudo bem harmonizado de acordo com as plantas arquitetônicas, você também tem que ter um biólogo ou um veterinário, como eu te falei, como responsável técnico, tá? Toda essa documentação é levada para os órgãos ambientais para aprovação. Lógico que a parte disso aí tem a documentação da empresa, que é levada para a Junta Comercial, Receita Federal para tirar o CNPJ, Secretaria de Estado de Fazenda para tirar a inscrição estadual, Prefeitura Municipal da sua região para tirar o alvará e a licença sanitária. Então, galera, ó, é coisa pra caramba. Então, nós vamos estar falando muitos domingos sobre isso, tá? Cada domingo eu vou falar um tópicozinho. Isso aí foi meio que uma introdução, respondendo a pergunta aqui do nosso amigo Giliado. E tem outras perguntas, galera, ó, para o vídeo não ficar chato, não ficar tão extenso, que já é chato. Nós temos mais algumas perguntas aqui que nós vamos estar respondendo nos próximos vídeos. Pessoal, quem quer ter perguntas aí, responde. Quem tem perguntas aí para fazer, entra lá no Telegram, passa lá a sua pergunta, ou aí no canal mesmo, tá bom? E a gente vai respondendo aí no decorrer dos nossos vídeos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.